Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para se conectar e pertencer. Quer se sentir confortável para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Fique atento na 11ª parte da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Quer saber como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Se sente preparado para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Você vai sentir uma transformação. Eu fico imaginando: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Kyrios, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Fica conectado. Você vai ouvir agora como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu continuo imaginando o apóstolo São Paulo nessa sessão prática. Fala sobre a unidade e a pureza da igreja e ainda mais sobre novos relacionamentos. Agora o apóstolo São Paulo se concentra em mais duas dimensões do viver cristão. Se sente preparado ou pronto para ouvir? A primeira dimensão do viver cristão diz respeito aos relacionamentos práticos, lar e trabalho. E a segunda dimensão do viver cristão diz respeito aos relacionamentos de outro nível, diz respeito ao inimigo que enfrentamos. Quero que se lembre disso. Essas duas responsabilidades, o lar e o trabalho, de um lado, e o combate espiritual, de outro, são bem diferentes entre si. O marido e a esposa, os pais e os filhos, os senhores e os servos são seres humanos, visíveis e tangíveis, ao passo que o diabolos e suas hostes, seus ángelos, dispostos a trabalhar contra nós,
estão dispostos a trabalhar contra nós. São seres demoníacos, invisíveis e intangíveis. Nossa fé em Jesus Cristo precisa estar à altura dessas duas dimensões: relacionamentos práticos, lar e trabalho, e ao inimigo que enfrentamos. O apóstolo São Paulo introduz essas duas dimensões com um imperativo e 4 gerúndios. Enchei-vos, mais falando, mais louvando, mais dando graças, mais sujeitando. Pense mentalmente. Fique de olho na importância da plenitude do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Kyrios, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Theos e Pater, em nome de nosso Kyrios e Jesus Christos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Christos. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Coloque a Bíblia em sua mente. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. O apóstolo São Paulo já falou que somos selados pelo Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14, e que não devemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4, 30. Agora, ele, o apóstolo São Paulo, ordena que sejamos cheios do Espírito Santo, Efésios 5, 18. Quero que se lembre disso. É o Espírito Santo quem nos convence de que pecamos. É Ele, o Espírito Santo, quem opera em nós o novo nascimento em Jesus Cristo. É Ele, o Espírito Santo, quem nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. É Ele, o Espírito Santo, quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele, o Espírito Santo, quem nos batiza no corpo de Jesus Cristo. É Ele, o Espírito Santo, quem testifica com nosso espírito que somos filhos de Theos. É Ele, o Espírito Santo, quem habita em nós. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito Santo, que somos batizados no Espírito Santo,
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, precisamos agora ser cheios do Espírito Santo. Todos os cristãos precisam ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Quero que se lembre duas ordens, uma negativa e outra positiva. A questão levantada pelo apóstolo São Paulo é embriaguez ou enchimento do Espírito Santo. As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, não condena o uso do vinho, mas condena seu abuso. O uso do vinho como medicinal é recomendado. Jesus Cristo transformou água em vinho para ser consumido numa festa de casamento. Em João capítulo 2, versículos 1 a 11. Mas o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. Mas o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. Em primeiro, o uso do vinho se torna abuso quando descamba para o excesso. Provérbios 23, 29 a 35. Segundo lugar, o uso do vinho se torna abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele. 1 Coríntios 6,12. Terceiro, o uso do vinho se torna abuso quando essa prática ofende a consciência fraca do outro cristão. Romanos 14:13, 1 Coríntios 8:9. Em quarto lugar, o uso do vinho se torna abuso quando fere o testemunho cristão na comunidade e, portanto, não glorifica a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E em quinto lugar, o uso do vinho se torna abuso quando há alguma dúvida na mente do cristão sobre essa prática. Romanos capítulo 14, versículo 23. Como se sente agora? O apóstolo São Paulo começa fazendo determinada comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a semelhança superficial. Quando uma pessoa está bêbada, dizemos que está sob a influência do álcool. E com certeza um cristão cheio do Espírito Santo está sob a influência e o poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições há uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, não se importa com o que os outros pensam dela, abandona-se aos efeitos da bebida. O cristão cheio do Espírito Santo se entrega ao controle do Espírito Santo e sua vida fica livre e desinibida. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em segundo lugar, o contraste profundo. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo.
no enchimento do Espírito Santo, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas, ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Quero que se lembre disso. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele, o Espírito Santo, não pode ser posto no manual de farmacologia, mas ele, o Espírito Santo, é estimulante antidepressivo. Ele, o Espírito Santo, estimula a mente, o coração e a vontade. Como se sente ao ouvir tudo isso? Em terceiro lugar, o resultado oposto. O resultado da embriaguez é a dissolução. A palavra grega, asótia. As pessoas que estão bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. As pessoas que estão bêbadas perdem o pudor e a vergonha. As pessoas que estão bêbadas conspurcam a vida e envergonham o lar. Já parou para pensar nisso? As pessoas que estão bêbadas trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio à família. As pessoas que estão bêbadas buscam uma fuga para seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que encontram é apenas um substituto barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria. Ouça, a embriaguez leva à ruína. A palavra grega asótia, dissolução, envolve não apenas a ação descontrolada do homem bêbado, mas a ideia de desperdício. Asótia, dissolução, é a fruição desmedida, caracterizando aqui o modo de vida de Sodoma e Gomorra, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 7. É verdade que essa expressão pode referir-se ao desregramento sexual. Todavia, o resultado da plenitude do Espírito Santo é totalmente diferente. Em vez de nos aviltar e embrutecer, o Espírito Santo nos enobrece, eleva e eleva. O Espírito Santo nos torna mais humanos. O Espírito Santo nos torna mais parecido com Jesus Cristo, ou Yeshua Hamashia Rios Theos. Quero que se lembre disso.
Fique de olho nos benefícios do enchimento do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo fala sobre 4 benefícios da plenitude do Espírito Santo. O primeiro resultado, o benefício, é comunhão. Efésios capítulo 5, versículo 19. O apóstolo São Paulo diz, falando entre vós com salmos. Coloque a Bíblia em sua mente. Esse texto fala de comunhão cristã. O cristão cheio do Espírito Santo não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Sua comunicação é só de enlevo espiritual para a vida do irmão em Cristo Jesus. O contexto é o culto público. Alguns dos salmos que cantamos são, na realidade, não adoração a Deus, mas sim a exortação mútua. Um bom exemplo é Salmo capítulo 95, versículo 1. Vinde, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Theos, Deus. Essa é a comunhão na adoração, um convite recíproco ao louvor, o enchimento do Espírito Santo é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. A falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. No culto público, o cristão cheio do Espírito Santo edifica o irmão, sendo bênção em sua vida. Como é a sensação ao ouvir isso? O segundo resultado, ou segundo benefício do enchimento do Espírito Santo é adoração. Efésios capítulo 5, versículo 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é adoração fria, formal e sem entusiasmo. O cristão cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo e profusa alegria. Ele, o cristão, usa toda a sua mente, emoção e vontade para adorar a Deus. Não podemos confundir entusiasmo com barulho carnal, nem com emocionalismo. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico, alegre, reverente e vivo. Os cristãos cheios do Espírito Santo têm um cântico de alegria no coração. E o culto público cheio do Espírito Santo é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. Quero que se lembre disso.
O terceiro resultado ou terceiro benefício do enchimento do Espírito Santo é gratidão. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Kyrios, Jesus Cristo. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. O cristão cheio do Espírito Santo não está cheio de queixas e murmurações, mas cheio de gratidão. Embora o texto diga que devemos sempre dar graças por tudo, é necessário interpretar corretamente esse versículo, pelo qual devemos dar graças a Deus, deve ser qualificado pelo seu contexto, a saber, a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Kyrios e Jesus Cristo. Nossas ações de graças devem ser por tudo o que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo que nos concedeu em Jesus Cristo. O quarto resultado ou quarto benefício do enchimento do Espírito Santo é submissão. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A Bíblia diz, eu acredito, uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante, nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm um caráter de Jesus Cristo, são mansos e humildes de coração. Em Jesus Cristo devemos ser submissos uns aos outros. O entusiasmo que o Espírito Santo inspira não deve ser expresso individualmente, mas em comunhão. O apóstolo São Paulo viu os perigos do individualismo na comunidade cristã e censurou esse erro. O apóstolo São Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão de alegria na comunidade cristã era a ordem e a disciplina que vem da submissão espontânea de uns aos outros. Quero que se lembre disso. Efésios capítulo 3, versículo 21, traz a transição e a forma, a ponte entre as duas seções desse capítulo. Não devemos pensar que a submissão que o apóstolo São Paulo recomenda às esposas, às crianças e aos servos seja outra palavra para inferioridade. Igualdade de valor não é identidade de papel. Duas perguntas precisam ser feitas. De onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? A autoridade vem de Deus. Por trás do marido, do pai, do patrão, devemos discernir o próprio Kyrios, que lhes deu a autoridade que tem. Portanto, se quiserem se submeter a Jesus Cristo, submetam-se a eles. Mas a autoridade dos maridos, pais e patrões não é ilimitada, nem as esposas, filhos e empregados devem prestar obediência incondicional.
A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Como diz a Bíblia, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. A autoridade nunca deve ser exercida de modo egoísta, mas sim sempre em prol dos outros para cujo benefício foi outorgada. Quando o apóstolo São Paulo descreve os deveres dos maridos, dos pais e dos senhores, em nenhum caso ele está mandando exercer autoridade. Ao contrário, explícita ou implicitamente, adverte-os contra o uso impróprio da autoridade. Proíbe-os de explorar sua posição e, em vez disso, conclama-os a lembrar de suas responsabilidades e dos direitos da outra parte. Assim, os maridos devem amar, os pais não devem provocar ira nos filhos e os patrões devem tratar seus empregados com justiça. Um marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo Jesus ama a igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se submete ao marido como a igreja a Cristo Jesus. Pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na admoestação do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo obedecem a seus pais. Patrões cheios do Espírito Santo tratam seus empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor de seu patrão. Quero que se lembre disso. Ouça agora os imperativos do enchimento do Espírito Santo. A forma exata do verbo pleron é sugestiva. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, o verbo está no modo imperativo, mas enchei-vos. Pleron do Espírito Santo, Efésios 5,18, enchei-vos, não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não opcional. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Certo dia, um diácono de uma igreja batista do sul dos Estados Unidos procurou Billy Graham para falar-lhe acerca da necessidade de disciplinar um diácono por causa de embriaguez. Billy Graham perguntou se algum diácono daquela igreja já havia sido disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Eu e você temos a tendência de ver a transgressão apenas
na embriaguez e não a falta da plenitude do Espírito Santo. A ordem para ser cheio do Espírito Santo é válida para todos os cristãos em qualquer época e em qualquer lugar. Não há exceções. A conclusão lógica é que, se recebemos a ordem de ser cheios do Espírito Santo, estamos pecando se não formos. E o fato de não estarmos cheios dele é um dos maiores pecados contra o Espírito Santo. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo e uma porção muito além da recebida na conversão a Cristo. Pense nisso. Os imperativos do enchimento do Espírito Santo. Em segundo lugar, o verbo está na forma plural. Mas enchei-vos do Espírito Santo, alá plerum pneuma. Efésios 5,18. Essa ordem é endereçada à totalidade da comunidade cristã. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado. Todos nós, porém, devemos encher-nos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio elitista, mas sim uma possibilidade para todo o povo de Deus. A experiência da plenitude do Espírito Santo não deve ser encarada como excepcional nem como prerrogativa de alguns poucos privilegiados. Nas palavras do profeta Joel, a promessa do derramamento do Espírito Santo rompe as barreiras social, etária e sexual. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. A Bíblia diz, eu acredito. Em terceiro lugar, o verbo está na voz passiva. O sentido é: deixai o Espírito encher-vos. Essa expressão pode ser parafraseada assim: deixem que o Santo, que o selou e o santificou, envolva-os e possua-os de tal forma que vocês sejam vasos imergidos em sua corrente pura, e depois, entregando o coração sem reservas a ele, vocês sejam vasos imersos, mais abertos nele e cheios nele, quando ele recebe continuamente, ocupa continuamente e consagra todas as partes da natureza de vocês, todos os departamentos da vida de vocês. Deixai o Espírito Santo encher-vos. Ninguém pode encher a si mesmo do Espírito Santo. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito Santo. O sentido não é o quanto mais do Espírito Santo nós temos, mas o quanto mais o Espírito Santo tem de nós. O quanto ele, o Espírito Santo, controla a sua vida e a minha vida. Ser cheio do Espírito Santo é não o entristecer, nem o apagar. Ser cheio do Espírito Santo é submeter-se à sua autoridade, influência e poder. Em quarto lugar, o verbo está no tempo presente contínuo.
No grego, há dois tipos de imperativo. Primeiro, aoristo, que descreve uma ação única. Exemplo, em João 2,7, Cristo Jesus disse: enchei de água as talhas. O imperativo é aoristo, visto que as talhas deviam ser enchidas uma só vez. Em segundo, presente contínuo, descreve uma ação contínua. Exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando o apóstolo São Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. É imperativo presente, o que subtende que precisamos continuar a nos encher. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Eu e você fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária do enchimento do Espírito Santo. Fique conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Ainda quero compartilhar mais conteúdos transformacionais da Palavra de Deus, a Bíblia. Se sente confortável para ouvir? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, Hebreus 3,7, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Quero que se lembre da palavra de Deus, a Bíblia. O primeiro ponto que quero considerar é a voz especial do Espírito Santo. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Como diz o Espírito Santo, é certo que essas palavras são aplicáveis a toda a passagem da Escritura, pois podemos dizer a respeito de todos os livros inspirados. Como disse o Espírito Santo, porém, aqui se usa intencionalmente isso para que a passagem tenha um maior peso para nós, pois de fato o Espírito Santo não somente fala, mas que constitui uma invariável expressão sua. O Espírito Santo disse ou segue ainda dizendo: ouçam a sua voz. Em todo lugar precisamos persuadir os homens dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Ele, o Espírito Santo, fala nas Escrituras. Cada momento da Escritura exige uma obediência imediata. Sempre que o Espírito Santo exorta, ele fala no tempo presente. Ele, o Espírito Santo, manda que nos arrependamos agora, ou que creiamos agora, ou que
busquemos agora o Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu lhes suplico que cada vez que leiam a Bíblia, recordem sempre que é o Espírito do Deus vivente que ali os exorta a render uma obediência imediata. Os chamados da palavra inspirada não são de Moisés, Davi, Paulo, Pedro ou de outros. Antes são as solenes afirmações do Espírito Santo que fala através deles. Às vezes você contrista o Espírito Santo, colocando reparos enganosos à Escritura, tratando-a com irresponsabilidade, rebatendo suas doutrinas ou descuidando de suas admoestações. Isso é entrar em um terreno muito perigoso, pois ainda que ele, o Espírito Santo, é paciente e compassivo, recordem que do pecado contra o Espírito Santo se afirma, nunca será perdoado. Cuidem-se, digo-lhes cristãos, vocês que contam com Bíblias em seus lares e entre os quais a palavra do Senhor, Cristo Jesus, abunda como pão, cuidem-se do tratamento que dão à palavra de Deus, a Bíblia, pois ao rejeitarem-na, não só estão rejeitando a voz dos apóstolos e dos profetas, mas sim a própria voz do Espírito Santo. O Santo Espírito diz, hoje, ele, o Espírito Santo, manda que seu povo se apresse e que não se demore em guardar os mandamentos de Deus e ordena aos pecadores que busquem ao Senhor Jesus Cristo enquanto ele possa ser achado e que o invocam enquanto está perto, que vocês ouçam sua voz de advertência para que vivam. O Espírito Santo fala assim tanto por seus atos como por suas palavras. A porta da misericórdia permanece aberta cada dia do ano e o simples fato de que está aberta é um convite, é um mandamento para se entrar nela. O Espírito Santo fala na igreja, seja no modo presencial ou no modo online, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo tem urgência, porque está contristado pelo pecado e não gostaria que você continuasse nem sequer por uma hora sem ele, e cada instante que o pecador recusa vir a Jesus Cristo é um instante gasto no pecado. Sim, essa resistência a vir em si mesma, a ofensa mais cruel e desavergonhada ao Espírito Santo. A dureza do coração do homem ao Evangelho de Jesus Cristo é a mais deplorável de todas as provocações. Por isso, o Espírito Santo deseja ver que o homem se desprenda dela para que se submeta ao poder onipotente do amor. O Espírito Santo deseja ver que os homens estejam atentos à voz de Deus, porque ele, o Espírito Santo, se deleita no que é reto e bom. Para ele, o Espírito Santo é um prazer pessoal. O Espírito Santo não pode consolar uma alma ímpia, nem pode confortar
aqueles que endurecem seus corações. O consolo para os incrédulos seria uma destruição. O segundo ponto que quero considerar é um dever especial e um tempo especial. Assim, pois, como se diz o Espírito Santo, hoje, Hebreus 3:7. Hoje é o tempo estabelecido para ouvir a voz de Deus. Hoje, isto é, enquanto Deus fala, enquanto o Espírito Santo fala, enquanto Cristo Jesus fala. Observem como a voz de Deus foi ouvida no ato da criação. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Deus disse: produzam as águas seres viventes. E de imediato isso aconteceu. Não houve nenhuma demora. O faça de Deus foi executado instantaneamente. Você aos quais Deus fez homens e o dotou de razão, por acaso a insensível terra será mais obediente do que vocês? Tão logo o Senhor Deus fala, as ondas do mar abundarão, os peixes e a terra se cobrirá de erva, e por acaso vocês continuarão dormindo quando a voz celestial clama: desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ouça a Deus hoje, pois Ele fala hoje. Ouça o Espírito Santo hoje, pois Ele fala hoje. No momento que você ouve as chamadas da misericórdia, há um eco em sua alma em resposta a ela e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, vim para ser salvo. Se sente pronto a fazer isso? Quer entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo? Jesus Cristo é a solução para a sua alma. Só Jesus Cristo salva a sua alma. Jesus Cristo é a única esperança. No momento de decisão, em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Quer vir agora entregar sua alma para Cristo? Venha. Venha para Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva.